Bom, primeiro eu quero agradecer muito a presença dos que participaram dessa reunião. Eu considero que sobre esse tema da situação fiscal de Minas Gerais foi a reunião mais importante, mais relevante, mais rica em termos de ideias que nós fizemos. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, o deputado Tadeu Leite, e enaltecer a sua maturidade política, a sua coragem de assumir a liderança desse tema e trazê-lo a Brasília, à bancada federal, para poder ser aqui discutido junto ao governo federal. Igualmente aos deputados estaduais que o acompanham, que são líderes de partidos políticos, mas destacar a presença do líder do governo do Estado e do líder da oposição, os dois juntos numa reunião para poder buscar, em nome da institucionalidade e da Assembleia Legislativa de Minas, uma solução para esse problema. Também participou o deputado Luiz Fernando, que é o coordenador da bancada federal de Minas Gerais, dos 53 deputados federais e dos 3 senadores, e do ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é o único dessa reunião que integra a União, que integra o governo federal, e é um ilustre mineiro que certamente isso vai ser muito importante nessa discussão, por integrar o governo federal e, sendo mineiro, poder ter o melhor equacionamento possível. O que nós discutimos foi realmente a mais grave situação fiscal da história de Minas Gerais. São cerca de 160 bilhões de reais de uma dívida acumulada ao longo dos anos, e eu não quero aqui destacar as causas disso, tampouco apontar culpados por essa evolução da dívida, mas fato é que nos últimos 5 anos nada dela foi pago em termos de valor, de modo que nós estamos diante de uma situação em que a política precisa se unir em torno da solução do problema. Nesse momento não há partido político, ideologia, direita, esquerda. Nós temos que realmente unir para resolver esse problema, unir toda a classe política. Isso significa dizer que não é um problema do governo, isso é um problema do Estado de Minas Gerais. E sendo um problema de Estado e não de governo, a solução também deve ser de Estado e não de governo. E essa solução de Estado passa por algo que seja sustentável. Uma premissa importante também é de que a legitimidade para poder entabular e definir um acordo é dos chefes do Poder Executivo. No âmbito do Estado, o governador Romeu Zema; no âmbito federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso papel do Parlamento Federal e do Parlamento Estadual é buscar equacionar o problema e apresentar sugestões que sejam sustentáveis para o Estado de Minas Gerais, acreditando muito que haja boa vontade de todos esses lados para poder resolver o problema. O que nós discutimos aqui em termos de ideias é que, embora se apele nesse momento para um regime de recuperação fiscal, o que se identifica num regime dessa natureza, primeiro, é um profundo sacrifício ao servidor público de Minas Gerais. O congelamento de salários, a não recomposição, um sacrifício enorme de carreiras que já estão um tanto sacrificadas. Além disso, a venda de ativos do Estado, ou seja, a pressa em se vender ativos como a Codemig, a capitalização da CEMIG, de Copasa, que obviamente acaba sendo um sacrifício, não só àqueles funcionários dessas empresas, mas a toda a sociedade de Minas Gerais que vê uma riqueza sua sendo vendida para poder pagar a dívida. E o pior, todo esse sacrifício para se chegar ao fim desse plano de recuperação fiscal com uma dívida superior a 200 bilhões de reais. Então essa que é a realidade. Um enorme sacrifício do Estado para daqui a alguns anos nós nos depararmos novamente com uma dívida impagável. Esse é um problema do Estado de Minas Gerais, mas também é um problema da União, que é credora. E eu, como parlamentar do Estado, eu quero aqui também estabelecer uma premissa fundamental. O meu papel é de defender o Estado de Minas Gerais. Obviamente, com equilíbrio, com propostas sejam equilibradas, sejam justas, não quero nenhum tipo de sacrifício ou de aviltamento à União como credora, mas é um problema também da União de uma dívida que passa a ser impagável depois de todo esse sacrifício do plano de recuperação fiscal. Então, qual a ideia que surge? A ideia é de que, ao invés de nós empurrarmos o problema para as futuras gerações de Minas Gerais, nós possamos ter, nesse instante, todo esse sacrifício em torno do pagamento efetivo da dívida. Isso significa dizer que, considerando uma dívida da ordem de 160 bilhões de reais, um primeiro ponto, nós não podemos abrir mão da rediscussão do valor da dívida, como ela chegou a esse patamar.
qual o índice de correção, se isso é equilibrado, se isso é razoável, se isso é lícito e legal. Toda essa discussão precisa ser feita. Mas, obviamente, que é uma discussão que leva tempo. E aí a aferição disso leva tempo e a negociação agora tem que partir da premissa de que nós devemos 160 bilhões de reais para a União, sem prejuízo de uma discussão futura sobre a avaliação disso que possa remeter para algum tipo de desconto do saldo devedor dessa dívida. Então, fixada a premissa de que nós devemos 160 bilhões e que isso pode ser discutido e que deve ser discutido, qual a forma de pagarmos isso? E aí, lembrarmos que Minas tem, de fato, ativos. Minas tem os ativos empresariais, inclusive da Codemig, sobretudo o Unióbio e a exploração dele em Araxá, que é um ativo muito considerável, que deve ser valorado dentro do que realmente ele vale, sem uma subvalorização, e essa é uma pretensão que nós devemos ter nessa negociação junto à União. Ou seja, a União está disposta a receber esses ativos como parte do pagamento, pagando por eles um preço justo? O que o presidente Lula falou para o senhor? Segundo ponto importante, o Estado de Minas tem créditos, créditos que possam ser também dados à União. Há um desses créditos, que é a discussão da ação judicial em face das empresas que geraram aquele colapso e aquela barbaridade em Minas Gerais, que são créditos que o Estado certamente terá, seja por uma decisão judicial, seja por um acordo. Esses créditos podem ser cedidos à União com compromisso de reversão do proveito deles exclusivamente para o Estado de Minas Gerais? A União está disposta a fazer isso? É também um questionamento que nós devemos colocar à União sobre a disposição da União receber isto como crédito para pagamento da dívida com compromisso de reversão ao Estado de Minas Gerais daquilo que foi objeto desse acordo, lembrando que o acordo só existe em razão dos danos causados no Estado de Minas Gerais, obviamente que o proveito dele deve ser exclusivamente para o Estado de Minas Gerais. Terceiro, assim como há muita boa vontade do Estado brasileiro em resolver problemas de contribuintes privados, como há com o Refis, como há com as transações tributárias, como há agora recentemente com o projeto do CARF, que prevê desconto de juros e multas para pagamento da dívida, à disposição da União também de um programa que possa favorecer os estados da federação, não só Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, que passam pelo mesmo problema. Há essa disposição que, considerando o grande esforço do Estado em dar ativos, em ceder créditos, em querer pagar, que possa ter um abatimento, assim como se faz em relação a contribuintes de um modo geral, essa também é uma proposta que eu considero absolutamente justa, honesta, para poder se prever que o saldo após a dação em pagamento de ativos e de créditos, possa esse saldo ser objeto de uma redução para pagamento num prazo de 10 anos, algo que é possível o Estado fazer, pagando uma parcela que seja uma parcela possível de ser paga. Isso significa que todas essas ideias colocadas no papel e encaminhadas ao presidente da República, caso possam ser concretizadas com a concordância do governo do Estado, significa dizer, em última análise, que ao invés de um plano de recuperação fiscal do Estado, que gera sacrifício para servidor público e que vende ativos do Estado de Minas Gerais, e que ao final de 10 anos nós teremos uma dívida de 200 bi, isso significa que nós não teremos sacrifício de servidores públicos, os nossos ativos continuarão públicos na mão da União, com a prestação de serviços em Minas Gerais, a reversão desses créditos em proveito de Minas Gerais, e ao final de 10 anos, ao invés de uma dívida de 200 bi, nós teremos ou um saldo zero ou um pequeno saldo a ser pago, podendo Minas recuperar sua capacidade de investimentos. Então, as ideias que foram delineadas, além de outras possibilidades de créditos, além dessa ação judicial do caso de Mariana, há outros créditos também que o Estado detém junto à União que podem ser objeto de uma composição e de um acordo. Então, nós vamos sintetizar todas as ideias que foram aqui discutidas, vamos formalizá-las como uma colaboração, uma contribuição do Parlamento brasileiro e da Bancada Federal de Minas, em conjunto com a Assembleia Legislativa de Minas, a análise do presidente Lula, a análise do governador Romeu Zema, para que a gente possa ter não uma ilusória solução do problema, mas uma real solução do problema. É essa a nossa lógica, é esse nosso intuito, e eu quero aqui uma vez mais dizer que essa é uma solução sustentável de Estado e não uma solução momentânea para um governo ter um pouco mais de facilidade para governar.